Seja bem-vindo você que nos assiste ou que está ouvindo esse áudio do episódio do podcast. Hoje nasce um grande sonho, o podcast Café Entre Irmãos. É com imensa alegria que estou à frente desse episódio, desse projeto. Hoje é um grande dia para a minha equipe, para todos que fazem parte dessa ideia ao qual sonhamos juntos. Hoje vamos trabalhar a ideia da maçonaria, literatura e cultura. Quero agradecer à equipe técnica no corpo de Vitor, no nosso estúdio Luzildo. Eu agradeço por ter abraçado a esse nosso projeto, ter confiado no nosso trabalho. O meu irmão e amigo, diretor desse programa, jornalista, Hugo Rafael. Esse que vos fala é David Emiliano. E segura o cinto, pode apertar, arrochar o nó, que vem coisa boa aí. Hoje temos um convidado que é para lá de arretado. O homem é paraibano, nasceu lá no interior, no Cariri, viajou, morou em diversas cidades do nosso estado, mediante ao trabalho do seu pai, como fisco, hoje residindo em Campina Grande. Ele morou também nos Estados Unidos por um tempo. O homem é de alto calibre. Essa equipe hoje é de alto calibre. Veja só, ele é palestrante, ele é escritor, onde tem 15 exemplares e uma informação fresquinha, não sei se ele vai gostar dessa informação, mas ele disse que tem mais 3 livros no forno aí para estar saindo. O homem que é membro da Academia de Letras de Campina Grande, assessor de marketing na Universidade da Paraíba. Esse homem que traz a cultura nordestina, que defende a ideia do arrochado, da nossa fala, onde ele vem combater, vamos falar desse modo, a tirania da linguística das nossas regiões, onde que muitas vezes somos inferiorizados, somos usados como chacota, mas ele abraçou essa causa e disse que a cultura não vai morrer. E mesmo depois que ele for, o trabalho dele vai se perpetuar. Hoje tenho a grande honra de apresentar o meu irmão, mestre maçom, Efigênio Moura. A palavra é com você, meu amigo. O padre dele, todo ancho aqui com esse negócio que você falou. Eu acho que foi arretado demais essas coisas, porque a gente fica imaginando o tamanho que você é, né? Isso aí depende da formiga e depende também do camelo. O tamanho que você é. Você é do tamanho que você se faz. E quando você é visto e reconhecido por irmãos, e os irmãos te dão esse tamanho, então você realmente é. Então você é reconhecido pelos irmãos como você, como o compadre Hugo, como todos os irmãos, né? Então é uma honra imensa. E o meu trabalho é esse, é fazer com que a nossa literatura, o nosso Nordeste, ele se perpetue da forma mais amada possível, né? Que é através da fala. Porque eu vejo a fala como uma coisa mais real que nós temos. Quando você se lê um livro, por mais ficção que seja, por mais mentira que seja, você busca o realismo naquela ficção. Você lê os nossos livros de aprendiz maçom, de mestre, de companheiro, e a gente vê as histórias contadas ali dentro, são tudo mesmo por mais ficções que sejam, por mais invenções que sejam, a gente busca a verdade. Então a gente fica buscando a verdade em tudo. E na fala que nós temos, a maior verdade que nós temos é a fala, que não existe nada mais real do que a fala. Senão nós não estávamos aqui. É um programa de fala, que é um podcast, um programa TV, onde a TV nos mostra que também precisa da fala para se comunicar. Então é uma alegria imensa, né? Abrir o programa, abrir o podcast e estar ao lado de pessoas como você, como o Luiz, como o Hugo Rafael e outros irmãos que estão aqui na sala.
Meu irmão Efigênio, esse projeto nasceu para a gente disseminar conhecimento. E vemos de uma tradição maçônica que é oral, de boca a ouvido. E é bastante interessante quando você fala no poder da palavra, porque ela tanto condena a pessoa, como também ela pode libertar. A partir do conhecimento que a gente se permite receber e refletir sobre, é que a gente vai aprendendo e vai evoluindo e tentando a cada dia ser um pouquinho melhor, né? Deixando de estar tendo preconceito, a ideia de quanto mais conhecimento você tem, quanto mais cultura você tem, mais ignorante você se torna. É isso que a gente, como os pedreiros, a gente trabalha para quebrar dentro de nós mesmos, para a gente refletir para fora. E é muito importante a fala. O mundo veio a partir do verbo, e o verbo não veio escrito. Exatamente, E eu sempre pergunto, né? Principalmente a turma da gramática, né? Qual foi a primeira palavra que você disse? Ah, a primeira palavra que eu disse foi papai, foi mamãe, né? E qual foi a primeira que você escreveu? Então, você não vai se lembrar né, se foi bola, uau, e você lembra a primeira palavra que você disse. Porque existe uma confusão milenar né, de que a fala veio primeiro que a escrita, que a escrita veio primeiro que a fala. A turma da gramática adora isso. Né? E não veio, então veio a fala. E aí chegar aonde nós chegamos, né, o português que nós trabalhamos hoje, né, que existe ainda hoje, não só no interior da Paraíba, mas em João Pessoa, a nossa capital, né, tudo que não é litoral, você vê a fala da forma que se é dita. Então, o português arcaico, o português galego, aquele que chegou onde nós estamos, ele não foi inventado. Ele chegou para a gente. De que forma ele chegou? Né? Quando as caravelas invadiram o Brasil, quando chegaram aqui, não vieram só os letrados, vamos colocar dessa forma. Né? Qual era o latim que era o mais conhecido? Era o latim de rua, o latim vulgar, que nos criou, que criou o português. Então é uma conversa em cima Mas a questão do verbo, a questão do estar, do falar primeiro, é mais uma referência que nós temos, mais uma reverência àquilo que nos criou. Eu não estou falando nem do grande arquiteto do universo. Eu estou falando do nosso bisavô, do teu trisavô, que teve na lavoura, que teve no roçado, falando da forma que ele falava, para você estar aqui hoje. Vestido, bem limpo, tomado banho, as unhas feitas. Mas alguém fez isso para você antes. Como é que ele falava? Como é que ele se comunicava? Né? E aí, o que é falar errado? E aí eu sou provocado várias vezes, em várias palestras que eu faço pelo Nordeste afora. O que é falar errado? Né? Então isso tudo faz parte do meu universo literário, que é principalmente a fala, respeitando quem produz a fala. Eu tive um professor que ele tinha um costume de corrigir as pessoas, que ele falava, para mim não, para mim é índio, fale para eu. É bastante complicado, assim, pensar nessa ideia de o que é falar correto, o que é falar errado, porque eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou responsável pelo que você entende. Exatamente. E vai muito da criação, da sua cultura, né, do seu nível intelectual. E é muita ignorância a gente olhar para o nosso Nordeste, a gente não, uma região do nosso país, olhar para o nosso Nordeste e caçoar, porque a gente fala oxente, para onde vai, de onde vem. Pernatonte. Ainda hoje mesmo, eu estava conversando com Gujo Teixeira. Gujo Teixeira é um compositor do Rio Grande do Sul, uruguaiana, já na fronteira ali com o Uruguai. Né? Então, Santana do Livramento, Uruguaiana, Porto Alegre fica um pouquinho distante. E aí, Gujo, ele conversa comigo, ele conversa com uma paciência tão miserável de grande, porque eu não entendo a forma como eles falam. É uma gireja da bolacha de caçula, e vai naqueles gauchês dele, e aí ele tem uma paciência de Jó, porque ele conversa comigo e explica, assim, da mesma forma que eu. Quando eu desembesto mesmo a falar, ele pergunta, peraí, calma, e a gente vai, e a gente consegue. Mas veja, o mesmo Brasil,
você tem um pernambucano que fala diferente do paraibano e estamos no mesmo Nordeste. Você tem um baiano que fala diferente do pernambucano. Então, são 9 estados com 9 línguas diferentes, com 9 falares diferentes. Né? E aí você chama Marcos Bagno, que é um mineiro, um professor mineiro, que fala sobre preconceito linguístico, que é justamente isso que nós temos no Brasil, nesse imenso Brasil, é o preconceito linguístico. Porque, veja só, e Marcos diz isso bem bacana, o caboclo sai daqui, do Nordeste, principalmente ali, precisamente em Feira de Santana, na Bahia, e chega lá no Rio de Janeiro e diz, olha, já são 8 horas da manhã. E eles riem por causa do 8. Mas daqui a pouco eles dizem, olha, titia, e a gente acha bacana o titia deles, né? Então, houve um tempo, principalmente o pessoal de rádio entende isso, que nos anos 80, mais ou menos, para você fazer rádio, você tem que saber o ti e o di, né? O titia, o di de onde você vai, e aí o pernambucano vai e coloca esporte, esquina e sai por aí. Então, o titia nosso, aliás, o titia do carioca é bacana, não é bacana? É bacana, porque o nosso oito não é, né? E ainda com relação ao carioca, quando eu era criança, eu morava lá em Taperoá, e eu vim uma vez aqui para Campina Grande, na Aviação Batalhão, e eu vi uma casa lá no Jardim Paulistano, onde eu passava por lá, e estava escrita a seguinte placa: aprega-se botão e ensina-se a falar carioca. Oxente, falar carioca? Sim. Por quê? Porque havia à época o êxodo, né, o êxodo econômico, que muita gente do Nordeste saía para criar Rio de Janeiro e São Paulo. E aí o pessoal queria chegar lá já sabendo falar o carioca, o tal do chiado, né? Então, faltava para a gente, e talvez ainda falte, uma situação de orgulho, né? De orgulho de sermos quem nós somos. Poxa, eu estou na grande loja, eu tenho orgulho da grande loja, eu sou maçom, eu tenho orgulho, e nós passamos um sufoco muito grande com questão de maçom nas eleições passadas, né, presidenciais. Um determinado grupo, se você é maçom, você é do diabo, né, a gente sofreu bacana com isso. Quer dizer, alguns sofreram, eu não, porque eu tenho orgulho de ser da ordem. Né? A ordem me orgulha bastante, como você, como o Hugo também. Mas assim, se você não tiver orgulho daquilo que você é, se você não sentir o cheiro da flor que você planta lá embaixo da janela do seu quarto, se você não sentir esse cheiro primeiro, você não vai se sentir dono dessa terra. Você não vai se sentir parte da terra. Então, para você sentir parte do Cariri, você tem que andar descalço no Cariri, sentir o bafejado, sentir a linguarada do Anduvia, novinha, passando em Rebo de Ocê, que é para você sentir aquele, sabe, aquele aroma do alto, o bafejado do Anduvia nova, que é a coisa mais retada do mundo. Se você não tiver orgulho disso, o que você está fazendo aqui? Não é? É como um meme que tinha na internet, que a mãe, o menino perguntando à mãe o que era sarrabui, o que era não sei o quê. Aí disse, meu filho, você não é do Ceará, não vai-se embora do Ceará? Então, é dessa forma. Você tem que ter orgulho daquilo que você é, né? Daquilo onde você está. Isso aí, a minha literatura, ela parte a partir desse orgulho. Ela provoca esse orgulho. Fui tomar posse na Academia de Letras aqui de Campina Grande, e Luzio estava comigo nessa hora, e eu comecei o discurso da seguinte forma: estou assumindo agora a cadeira 18, poico no jogo do bicho. Eu estava na academia, né? Eu continuo na academia com 15 livros publicados, né? Da mesma forma. Estou com um livro de contos pronto, onde eu digo que o Campinense venceu o Los Angeles Lakers, falo sobre João Gonçalves lá nos Estados Unidos. Então, assim, tem muito de orgulho nosso de ser. Agora é orgulho mesmo, né? Não é você chegar na padaria no São João e ver aqueles caboclos com o chapéu todo desfiado, que aquilo ali não é nordestino, né? Com os forró que estão com a moléstia aí, que não é também forró, Não é mais. né? Então, estão substituindo tudo, né? E por uma coisa tão vulgar, sabe, tão fácil, tão quebrável. Porque você, para quebrar uma cantiga de João Gonçalves, dá trabalho. Você nunca vai quebrar uma música de Cecel e de Antônio. Nunca vai quebrar uma música de Luiz Gonzaga nem de Danado Alves. Mas chega um El Safadão, você cantou música agora, daqui a pouco já tem outro no lugar, você não tem da anterior. Não cria raiz, não dá pertencimento. Talvez seja essa palavra. Entendeu? Que muita falta para a gente, pertencimento. Você ser daquele lugar e ser daquele lugar mesmo. Eu sinto muito essa situação de muitos colegas
que se dirigem para essas regiões, como São Paulo, Rio de Janeiro, a gente já sabe que isso já é até piada, né? Quando chega, já chega chiando, falando paulista, É, já fala. É, poxa, mãe. já vem. Tô nas quebradas, meu irmão. Diz- É bacana, mas isso é deles, é com eles lá, entendeu? Assim. Mas aí eu vejo que a pessoa ela tem vergonha do seu dialeto, de onde vem, adota o dialeto de uma região que não é dele, que não faz parte da cultura e fica com vergonha de expressar que é do Nordeste. E às vezes erra. A intimidação é tão grande, eu já vi conterrâneos nossos errar, chamar aqui de Norte, eu vim do Norte. É, mas há uma explicação bem geográfica com relação a isso. O Nordeste ele foi inventado, vamos colocar dessa forma, eu acho que, e aquele menino Duval Muniz fala muito bem sobre isso, quem também fala sobre isso é Johnny L, professor Johnny L, ele fala muito bem sobre a questão da invenção do Nordeste, né? O Nordeste nunca houve. Ele acontece a partir do momento que é criado o IFOX, que é o Instituto Federal de Obras contra a Seca, que virou DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. A partir daí, nós não tínhamos Nordeste, né? Nós tínhamos o Norte, que era toda a parte de cima, da Bahia para cima, e tínhamos o Sul, que era toda a parte do Espírito Santo e Minas Gerais para baixo, né? Então, isso é mais uma questão de geografia. Então, a palavra norte, o próprio Luiz Gonzaga mesmo, ele cantava muito a questão do norte. Depois, com o advento da palavra nordeste, ela se tornou. Mas ainda hoje, e eu, quando eu estive lá nos Estados Unidos, eu estava conversando com a catarinense, a Paraíba fica no norte, não, fica no nordeste. Nordeste lá no Brasil, tá, tem o nordeste também, como aqui você tem o leste e o oeste. E aí teve esse problema. Mas uma situação muito curiosa com relação ao pertencimento, né, é a questão da escrita, principalmente. Vamos lá. Quando nós tínhamos, principalmente na época de 30, a literatura de 30, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego, Jorge Amado, né, e aí Guimarães não, porque Guimarães é mineiro, é sudestino, nós tínhamos um português escrito que era o português padrão. O português padrão. Existe português padrão e existe outro português que é o tal do coloquial. Então, o português padrão era utilizado por esses escritores nordestinos que não escreviam respeitando a fala, nem reproduzindo a fala, porque achava que qualquer escritor tem que ser reto, ele tem que falar bem direitinho, ele tem que falar assim, bem riscadinho, mas não é. Aquele negócio escreve certo por linhas tortas, não, nem torto por linhas retas, não. É a questão de escrever. Então, quando eu comecei a escrever, e Graciliano ele reclama disso. Quando ele escrevia para o seu tradutor lá em Buenos Aires, ele dizia, olha, me perdoe por escrever a palavra nordestina que aqui eu tenho no momento. Então ele pedia desculpa por ser nordestino. Foi assim que eu entendi. Eu posso estar até errado, mas Graciliano é um gênio da literatura nordestina. João Cabral de Melo Neto também. Mas você não vê esse pessoal, né, escrevendo como se fala. O próprio Ariano Suassuna. Então, vamos lá, Ariano Suassuna. Todo mundo adora Ariano Suassuna. Quem já leu Ariano Suassuna? Alguém já leu, já pegou o Alto da Compadecida? Já leu o Alto da Compadecida? Poucos leem. O Romance da Pedra do Reino, 780 páginas. Um livro de 16 por 23, imenso. Alguém já leu? Então é complicado você ler. E outra coisa, ele é muito reto. Ele não tem uma palavra que não seja bem dita no português. Ele escreve o português errado. E por que esse sucesso todo? Porque teve uma coisa que ele entendeu melhor que os outros. Ele levou o Nordeste para o teatro. E quando ele chega no teatro, ele fala como o nordestino fala. Não a fala, mas o sotaque. Que o sotaque é o rebolado da voz. Veja como a gente dança, a gente canta dentro daquilo que a gente fala. E Ariano levou isso. Ariano levou o teatro e no teatro levou o Nordeste. E o Nordeste falava como nós falamos, num rebolado, né? Falava no curruchiado que nós temos. Mas ele não falava como fala, não reproduzia a fala do caboclo de Cabaceiras, do caboclo de Itaperuá, né? Ele fala no português corretíssimo. Bacana, é ele, é o jeito dele, é o estilo dele. O meu estilo é diferente.
Quando eu fui fazer o meu primeiro livro, o Eita Gota, aí eu imaginei como é que uma criança, né, seus 10, 12 anos, coloca os pés em cima do... Aquele negócio do carro, como é o nome daquele negócio do carro? Um painel do carro, né? De uma veraneio. Ele coloca os pés em cima da veraneio e o motorista de alternativo, esse que nós temos hoje em dia mesmo, esse que faz a linha Campina Grande, Esperança, naquela educação dele, menino, por favor, retire os pés de cima do painel do meu carro. Não vai nunca, não. Não vai, né? O que é que ele diz? Ô, bexiga, tira os pés dessa bexiga desse tabelier, gota serena, não tem manhão. Aí começa, né? Eu jamais poderia reproduzir essa cena se não fosse essa forma, porque não daria liga, né? Seria uma coisa falsa. Então, a minha literatura é isso. Eu mostro o dia a dia da forma como ele é. Tá. Deixa eu lhe fazer uma Deixo. pergunta. Nessa posição de escritor, de palestrante, levando essa nossa cultura, levando a nossa história do Nordeste, já foi alguma vez encabulado de dizer, meu amigo, fale direito? Não. Alguma vez já lhe corrigiram, já caçoaram? Aconteceu duas... Primeiro, eles me veem como uma provocação. Então eles ficam meio que assustados. Poxa, rapaz, como é que esse cara sai lá do interior da Paraíba, vem aqui para Manaus e dizer uma coisa dessa, falar do jeito desse? Como é que esse caba chega aqui em Goiânia e faz dessa forma? Como é que esse caba fala aqui em Vitória? Então eles meio que se assustam, né? Porque o que eu tento mostrar é a autenticidade que Patativa do Assaré mostrava. Eu tento levar a autenticidade de Mardoqueu Nacre, de Eulálio Mota, de Renato Dantas, né? Que são todas pessoas que escrevem como a pessoa fala, como se fala. Então eles meio que se assustam, né? Poxa, é provocativo. Então a provocação é tão grande que eles não têm o argumento de dizer está errado. Porque o tempo todinho que eu falando, eles estão entendendo. Uma ou outra palavra, não. Aconteceu uma coisa muito bacana, assim, esquisita, que eu depois morri de rir, foi em Vitória da Conquista, onde eu fui fazer uma palestra, fiz uma palestra sobre a minha literatura, e quando terminou, a coitada da moça, da intérprete de Libras, ela me chamou de seu Efigênio, o senhor devia ter me dito que era dessa forma, porque eu tinha me preparado, porque eu não tenho palavras, não tenho situações para fazer. E ela, quando eu vi, a bichinha estava toda, a mão parecia mais aqueles cabos de Bahia, fazendo os negócios, o pessoal do pastorio profano fazendo a situação deles. Mas aí é justamente isso, é porque nós não temos o costume de estar em contato real conosco mesmo. Você vê a Lomar Filgueira. A Lomar Filgueira é um homem fantástico, ele escreve maravilhas, escreve um português oitocentistas, um português muito arcaico. E aí ele só é entendido quando se toca. Quando ele pega o violão e toca, aí ele passa a ser entendido. Sabe quantas vezes ele se preocupa que alguém olhe o livro dele, que procure saber o que significa da Santa, o Alto da Catingueira? Sabe quantas vezes ele... Nenhuma. E no meu livro, nos primeiros livros, eu colocava até um glossário, mas depois disse, não, rapaz, não vou colocar um glossário mais não. Eu acho que agora eles que têm que procurar saber o que é. Porque quando eu tenho uma pergunta, uma palavra difícil, eu vou no dicionário e olho. Por que não eles? Não pode pegar uma palavra diferente do Nordeste, nós utilizamos no Nordeste, e não procura, não se intera de saber o que significa aquilo. Então havia essa preocupação, a preocupação que Patativa não tinha, a preocupação que Mardoqueu não tinha, a preocupação que Renato não tinha, a preocupação que Elomar não tem e o que eu também não tenho mais. A minha preocupação agora é escrever, é contar a minha história, e toda história tem um sentimento, toda história tem uma verdade. Vou contar essas verdades, vou contar da forma que eu sei contar e cada um que se vire. Tu gosta? Não, então pronto, não tem importância. Acabou. Outra pessoa vai gostar. Mas o que significa isso, meu filho? Bom, aí eu posso até dizer, mas colocar no glossário para ficar fácil, para ficar rindo, fazer tirar do nordestino a coisa caricata, né? Você comprar o Nordeste pelo riso, pela piada? Não. Nós temos vaqueiros. Nós somos terra de vaqueiro, rapaz. Nós somos terra de aboiador. A gente não pode fazer isso, não. Não pode fazer piada com a gente. A gente pode contar pabulagem. Que é o que eu estou fazendo aqui, contando pabulagem. É contando que eu sou o melhor do mundo. Né? Se eu não for, problema meu, de quem não acha, mas eu me acho.
E o nordestino é isso, ele conta fabulagem, que é coisa melhor do que contar fabulagem. Você chega com... Fulano, vamos ali, e vai conversar com um amigo seu, contando só tristeza. É bom para tu? Não. Aí nunca mais sai com esse cara. Mas se eu começar a contar, rapaz, eu contar fabulagem contigo, só coisa que eu estou ganhando, tu vai querer ganhar também, te conta também. Então é isso, a nossa alegria. Não é ver o retirado do nordestino só coisa caricata. Só. E toda vez que retira uma coisa caricata, a gente deixa de ser nordestino para ser matuto, que é uma palavra, sabe, compadre? Que eu tenho uma preocupação da bexiga, eu não gosto de me usar. Mas assim, há uma coisa pejorativa quando eles falam o matuto. Olha o matuto. Do matuto é acaba, supõe-se que é uma pessoa que vem do mato, por isso vem a palavra matuto. Então, quando querem dizer que você não sabe de nada, que você é analfabeto, burro, alguma coisa assim, você é um matuto. Mas quando essa mesma pessoa inteligente está pensando em alguma coisa, está fazendo o que eu estou aqui matutando, umas coisas. Entendeu? A contradição do matuto para matutano é uma diferença na bexiga, né? É, uma divergência. Pois é, diverge, mas na verdade é quase a mesma coisa. Exatamente. Não é? Efigênio, você teve livros utilizados, o seu material foi utilizado em vestibulares em universidades públicas. Se o seu conteúdo, os seus livros, se já não estiverem em todas as escolas da rede municipal desse Brasil, se ainda não tiver, logo estará. Mas a gente sabe que você tem tradução também de livro para o inglês. E como foi essa jornada? O irmão já falava inglês? Como foi essa chegada lá fora? Como foi a levada desse seu livro? Você foi para lá, sentou lá, deu autógrafo? Foi bacana. Em 2017 eu recebi um convite lá para a cidade de Melbourne, na Flórida, no centro da Flórida. Lá ia ter a Mostra Nordestina de Cultura. E aí me convidaram para eu ir mostrar os livros. E eu fui, e eu gostei de lá, cidade bacana, bem limpinha, o imposto lá era bem utilizado. E o Brasil, naquela época, estava numa situação de moral muito, muito terrível. E quando eu saí, quando eu estava lá, eu conheci um grupo de nordestinos, que fazia um pouco tempo que tinha chegado, e eles estavam, eu escutei eles falando inglês. Aí você é o quê? Não, eu estudei até a 5ª série, estudei até a 7ª série e tal. E aí eram semi-analfabetos, né? Sai do Nordeste semi-analfabetos, e chega lá e, poxa, como é que me chega? Ele pega a chave do Oxente para abrir a porta do OK. Eu fiquei naquela... E combinei com eles que voltaria no ano vindouro para justamente eu fazer uma pesquisa, né? Para ver como é que funcionava essa forma, como é que eles tratavam disso aqui. E aí, em 2018, minha esposa teve licença-prêmio, eu peguei a família todinha e fomos para lá. Só que quando eu cheguei em Melbourne, o pessoal todos eles tinham ido para Massachusetts, em Boston, porque não estavam, a questão financeira era melhor lá em Boston, lá em cima. E aí eu fiquei, e aí comecei a fazer, a acompanhar alguns imigrantes legais, todos eles indocumentados, alguns documentados, mas muitos deles de Cuba, de Venezuela, Argentina. Então o pessoal latino todo, eu me aproximei deles e comecei a fazer um livro. Tem um livro, inclusive, sobre isso, que chama-se Condado de Brevard. É o meu único livro onde falo sobre maçonaria de uma forma bem aberta, bem forte. É a história de um cubano, que é maçom, né? E que por osmose, né, por situação, ele ajuda um brasileiro a chegar na cidade onde ele está. E tudo isso, toda a situação dele é apenas um boné que tem a letra G, e que aquela letra G, que é do nosso Gadu, ele consegue ser quem ele é realmente. Então, a minha primeira história tem em livro, onde fala diretamente sobre a maçonaria, quer dizer, indiretamente sobre a maçonaria. E aí, quando eu chego lá, que eu faço essa pesquisa, eu vejo muitas palavras em inglês que eu vi aqui no Brasil. Então, eu não tive dificuldades, porque o Brasil, além de ter um português, que não é uma palavra nossa, a língua nossa é o tupi, né? E além de ter uma língua emprestada, a gente ainda não respeita essa língua. Há um inglesismo imenso aqui no Brasil, né? Weekend, backup, como é? Um monte de coisa. O usual OK. OK. Tem muitas palavras em inglês do dia a dia, né, que a gente fica, poxa, juice house, nossa, cada, né, CEO,
poxa, CEO para mim é senhor. Bom, e aí, com esse monte de palavras, eu disse, eu vou traduzir um livro meu. Vou traduzir o Cícero de Luzia. E eu entrei em contato com uma pessoa chamada Kaline Brasil, que é uma professora de inglês do IFPB, daqui de Campina Grande, uma pessoa maravilhosa. A gente fez a empeleitada, e é um serviço grande, ela passou um ano traduzindo esse livro, e ela, quando ela começou a traduzir, e o Cícero de Luzia ali, ele tem muitos verbetes, muitas coisas nordestinas, né? Nessa catinga grisalha, o que guia eu é o pretume dos olhos dela. Que é isso, Efigênio? Nessa catinga grisalha, o que me guia são os olhos pretos dela. E aí eu fazia essa tradução. Primeiro ela teve 2 traduções, né? Do bom, entre aspas, nordestinês para o português padrão, e depois ela jogava para o inglês de acordo com a situação, né? Do contexto, de acordo com o contexto. E aí a bichinha foi escrever o primeiro capítulo e me ligou. Eram as 9 horas da noite, ela me ligou. Eu disse, dona professora Kaline, só Efigênio, eu traduzi o primeiro capítulo, eu vou mandar para o senhor. Eu disse, pô, mande, agora manda em português quando você lê inglês não, viu? Ele disse, oxente, de que vale? Então, meu inglês é 0, eu não sei ler não, meu inglês é só de arrasto mesmo, e fazer como os nordestinos fazem lá, chegar, eu vou parquear, que bicho cheguei a parquear? Vou estacionar o carro, que é parquear de parking, né, o P que tem nos carros automáticos. Então, eu senti a necessidade de Cícero de Luzia, de um livro meu estar lá nos Estados Unidos, estar na língua inglesa. E foi bem aceito, tanto é que o livro esteve para estar em sala de aula, né, uma das escolas do condado de Brevard, e não foi por conta da pandemia. Então a pandemia atrapalhou, os livros poderiam estar já em inglês lá dentro do condado de Brevard, em sala de aula. Seria uma honra muito grande para mim. Depois dele, depois de Cícero de Luzia, mais 2 livros estão em estágio de tradução. Um é o Sertão de Bodocongó, que está indo para o inglês, e o mesmo livro, E Se Há Felícia, estão indo para o idioma galego, que é lá da Espanha, da Galícia. Esses 3 livros estão em andamento, as traduções. Que massa, é muito massa. Eu acredito que é extraordinário você ser eternizado na sua escrita. A pessoa não sabe quem é você, ouviu o seu nome, está lendo o seu conteúdo. Essa pessoa vai carregar você para o resto da vida dela. A literatura ela tem muito disso, né? Ela convive pacificamente com a palavra imortalidade, né? Como é que você se torna imortal na literatura? A primeira coisa é você escrever um livro. Então, você nunca, jamais será esquecido. Então, você está sempre ali vivo. Segundo, você é imortal quando você é citado em livros, né? Eu tive essa felicidade de ser citado no Paraíba da Literatura, que é um livro onde são perfilados 20 autores, e na última edição, um dos 20 autores é seu irmão que vos fala. E também quando você chega em uma academia, né? Eu faço parte, com muita honra, da Academia de Letras de Campina Grande, fui candidato à Academia Brasileira de Letras, vou postular uma vaga na Academia Paraibana de Letras assim que houver uma oportunidade. Então, é outra forma de você se tornar imortal. Então, na literatura, a palavra imortal, a imortalidade, está andando de braços dados, às vezes até agarrado mesmo, subindo e descendo a ladeira. É arretado demais, uma coisa. É maluco, uma coisa dessa extraordinária. Você escreveu um livro que fala um pouco, como você falou, e talvez explane até um pouco mais do que as pessoas já entendem sobre a maçonaria. Isso foi a sua vivência com esse colega que você me relatou nos bastidores, antes da gente iniciar essa conversa, você me falou que conheceu um irmão lá que lhe acompanhou por um tempo. Verdade. Me conta um pouco da tua experiência com a maçonaria nos Estados Unidos, quando você chegou, quando você voltou para cá, como é que foi essa pegada? Quando eu saí daqui, eu saí todo municiado, né? Eu levei no GOB, nós temos o ministro do exterior, né? E aí ele me deu uma carta, e essa carta me apresentava as lojas maçônicas por onde eu andasse, principalmente nos Estados Unidos. E quando eu chego, eu vou visitar, eu vou a caráter, né? Eu já era mestre maçom, vou com meu avental, vou a caráter, e chego na loja e eu sou demorado a ser atendido. Como eu falei, meu inglês não é bom. E aí quem me atendeu foi Escobar, que é um irmão colombiano, que o sonho dele era falar português. Eu falei para ti. E
eu entrei na loja, mostrei a carta, né, o passaporte, e então fui feito o telhamento, e aí quando eu sou perguntado, aí dou as respostas corretas, eu faço os sinais necessários, então eu sou acolhido pela loja. A partir do momento que eu sou acolhido pela loja, eu sou exatamente um deles. Eu sou exatamente um deles. E aí é interessante, e é uma diferença muito grande da nossa loja, é que até eles abrirem um livro sagrado, até virem com a bandeira americana até o livro sagrado, né, qualquer pessoa pode estar dentro da loja. Qualquer pessoa pode estar dentro da loja. Depois que eles pegam na bandeira, a loja é fechada e somente os maçons ficam dentro da loja. E por ficarem dentro da loja, aí eu vi como eles se vestem. Eles se vestem inteiramente diferente daquilo que nós nos vestimos. Primeiro, para eles, o avental é a roupa. Não importa se estão de jeans, não vai de short, mas de jeans, de camiseta, mas o avental é o que difere eles. Interessante. E aí tinha um irmão brasileiro, Paulinho trabalhava na Embraer, que me ajudou bastante lá dentro, e tinha o Escobar, que é o colombiano, que ficaram os dois comigo o tempo todo. Então, todo dia ligava para mim, onde é que você está? Eu fazia trabalhos nos hotéis, eu trabalhava de dishwasher, lavava prato, eu lavava roupa, eu era chapeado, eu era jardineiro, motorista de Uber, mas sempre que eu fazia alguma função, eles sabiam onde eu estava fazendo e perguntavam, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Quando é que você volta? O que é que sua família está precisando? Então, está sempre alguém ligava para mim perguntando. Como eles eram mais próximos, principalmente Paulo, que falava português, né? Paulo era que ficava falando mais comigo. Paulo trabalhava na Embraer, eu acho que ele hoje está em Campinas ou São João do Rio Preto, São José do Rio Preto, lá em São Paulo. Mas assim, é um cuidado muito grande, porque eu era para eles assim, uma visita ilustre, eu era um internacional, era um estrangeiro, né? E que respeitava a ordem. Então, eu participei de umas 5 ou 6, de 5 a 6 sessões, né? Reuniões, e nessas reuniões, todas as reuniões, eu era impelido, eu era perguntado sobre aquilo que o assunto estava. Tanto é que o tradutor sentava-se perto de mim e ia me respondendo, dizendo as coisas. E minha opinião era válida lá. Né? E eu era um visitante, mas ele não me tratava como visitante, me tratava como um deles. E eles têm uma coisa, né? Sempre que terminavam, e a grande loja tem muito disso, a questão da ceia. E a ceia lá, eles é imensa, porque são várias mesas, eles se confraternizam bastante. E aí não tem a questão de sair, confraternizar na casa do outro, não tem. Mas eles, quando chegam lá, eles se confraternizam. Às vezes, eles fazem o final de semana com a família, então vai para um piquenique, alguma coisa assim. Mas sempre que eu estava, eu era convidado, né, pelo grão-mestre a estar na mesa dele como visitante da loja, como convidado especial da loja. Né? E eu era apenas o Efigênio que estava, né, visitando a loja. Então, assim, eles levam muito a sério mesmo a maçonaria. Lá em Melbourne são 2 lojas. Teve um que eu não consegui ir, quando eu fui, estava fechada. Mas ainda hoje eu tenho amigos de lá, tem um pessoal de Miami que me dá muito apoio, né? O Felipe, o José Luiz me dão muito apoio. A gente está sempre conversando, né? Quando é que você volta? Quando é que você volta? Tal. Nós temos muitas diferenças políticas, né? A minha VRV é uma, deles são outra, mas a gente não discute. E quando eles colocam a opinião deles, eu fico calado, eu não mesmo trocar, porque cada um. Então, assim, a maçonaria americana, para mim, ela foi fantástica, porque ela me deu muito, muito lastro, muito mesmo. Tá certo. Eu fiquei me rebulindo aqui, pensando. As lojas que não tinham tradutor, você citou que eles faziam telhamento. Eu não fico preocupado, não é nem entender a reunião, a ritualística. E o telhamento, como é que Pois fazia? pois não. Aí, na verdade, como tinha ele pergunta, do you speak English? Oh. Não, more or less. E o more or less não serve, né? O que serve é você entender mesmo inglês. E aí, como o Paulo estava lá, era o Escobar, o colombiano, que queria aprender português, ele arraiava português, tentava mais paulistão, eu falo português, I speak português, e aí conversou comigo, e nessa conversada comigo ele foi traduzindo, foi
Até então eu estava né, no embromation, né? Caramba, será que ele está dizendo isso? Aí fazia o sinal, né? Pois bem, então, mas quando eu fiz os sinais completos, que foi aceito, tudo bem. Tá. Mas aí quando tem tradutor, acaba se lasca, né? Tem que, tem que ir direitinho para lá mesmo. Tem que desenrolar o Tem que desenrolar, tem que desenrolar. O meu irmão Hugo, Hugo. ele falou que tem uma história muito boa de quando você estava lá nos Estados Unidos. Ele relata que tinha muito interesse pela ordem, ele era um assíduo pesquisador, ele conhecia desde pequeno, ele falou para mim que na rua dele tinha uma loja, ele passava, ele ficava vendo, e ele se dirigiu até uma loja maçônica, um templo, bateu a porta lá e disse: olha, como é que faz para entrar aqui? Eu quero participar desse negócio, eu quero conhecer a cultura de vocês. E bateram o martelinho para ele e falaram: olha, você tem que procurar alguém que vai falar por você, que vai te indicar aqui. E ele: rapaz, eu não tenho. Aí impeliram ele: ó, coce o juízo. Olhe que tem Caça alguém. bem direitinho. Caça aí que tem alguém. E ele reporta que lembrou de você, e você Foi. nessa época estava nos Estados Unidos. Foi. Eu fiz muito pouca coisa pela maçonaria, né? Eu acho que eu poderia ter feito muito mais. Fiz muito pouca coisa. Mas uma coisa que eu fiz pela maçonaria, que me dá o maior orgulho, é ter indicado Hugo para a loja, para a ordem. Uma das coisas que me deixa mais feliz com relação... Poxa, o que é que tu fez pela maçonaria? Eu indiquei Hugo, pronto. Sabe? Porque Hugo ter se mostrado irmão valorizíssimo. E através de outro irmão que é muito valoroso, que é o irmão Walter Lucas, foi que Hugo chegou à loja. Ô Valtinho, estou precisando do favor teu. Olha, tem um menino meu, o Hugo, vou passar o contato dele para você, e o Hugo ele quer a maçonaria. Né? Ele quer a maçonaria vai gostar muito dele. E aí o Walter disse: não, você pedindo tá feito. Então pronto, vá de fé que não tem erro não. E para mim foi um dos melhores acessos. Acho que a única coisa de boa que eu fiz para a maçonaria foi ter indicado o Hugo e ver o quanto ele cresce, o quanto ele se agigantou na ordem, né? O quanto ele é necessário para a ordem. E a ordem vice-versa para ele. Espero que também entenda assim. Então, é uma coisa que eu tenho. Posso morrer tranquilo? Posso. Por quê? Porque indiquei o Hugo Rafael para a loja maçônica, para a ordem. A nossa loja... Hugo chegou primeiro do que eu, no templo que eu faço parte, na Regeneração Campinense. Mas a loja ela foi muito feliz em receber essa sua indicação, que tomou com uma chancelada. Hoje, Hugo já está aí no segundo mandato de secretário, uma responsabilidade gigante. Não passa nada na loja que não passe aquela caneta. Eu ligava: ô Valtinho, e meu menino, como é que tá? Não, rapaz, tá bom demais. Você não sabe o passo certo que você deu. Foi, tá bom demais. Agora é muito extraordinário, né? Veja só, você estava lá do outro lado do continente, você estava lá em outro continente, ali em cima, do outro lado da água, e você diz: olha, tem esse cidadão aí que é de bons costumes, Sim. Eu o conheço Sim. E recomendo ele para fazer parte da nossa ordem. Ele tem o perfil de receber a nossa cultura, né? E foi acatado. E foi perguntado a mim, né? Foi perguntado: digo, você conhece o rapaz? Eu disse: conheço. Mas você está dando um aval. Eu disse: estou, pode, deixa ele comprar fiado à vontade, que não pode com pagamento não, que o pagamento no final do mês está seguro. Né? E foi interpelido, não foi só o Walter não, mas outras pessoas da própria loja perguntaram: e aí, o que é que você acha? Hugo, é isso mesmo que você quer, esse menino? Porque existe todo um cuidado da ordem, né, em receber as pessoas boas, né? Então você diz a pessoa é boa, às vezes a pessoa não é, às vezes a pessoa está... Aquela história do cordeirinho, né, do lobo em pele de cordeiro. Mas Hugo não, Hugo é uma pessoa que aliás, é um ouro para nós, uma pedra ainda bruta, porque todos nós somos brutos ainda, né? A gente nunca vai deixar de ser aprendiz. Né? Por mais tempo que nós tenhamos de ordem, nós jamais deixaremos de ser aprendiz. E o Hugo, a todo dia ele se lapida. O bom é isso, ele se lapida a cada dia. E não se lapida só. Ele leva quem está no entorno dele. Então, a facilidade e a felicidade é essa. Então, o que eu fiz de bom para a maçonaria foi ter indicado o Hugo Rafael para a ordem. Eu acredito que foi de grande estima, sim, essa atitude
Vemos como os laços de fraternidade, de irmandade é grande, e se o irmão afirma, né, os demais, tá certo. Isso, Né? isso. Ele Isso. está falando, ele conhece e todos E o acabam interessante é que o primeiro eu peguei a pessoa certa, que foi o Walter Lucas, que é o irmão além da loja para mim, né? E aí a questão de Walter ter indicado seu padrinho de Hugo, para mim foi maravilhoso. Eu não podia porque estava fora, né? Mas foi fantástico isso. Tá certo, Efigênio. A gente fecha essa ideia de maçonaria. Eu ouvi falar que você é raposeiro de pé roxo, sofredor desde 1900 e lá vai cocada. Eu faço uma incumbência de lhe falar do que se trata essa história de você sofrer com a raposa e tá de braço dado com ela. Acho que é pela cor. A pia caneca, né? Começa pela aguinha da gente, água milagrosa. O Campinense, ele em 1965, ele tornou-se hexacampeão paraibano. O ano que eu nasci, 65, há 60 anos. E interessante que de lá para cá, nenhum time grande, se é que nós temos isso aqui na Paraíba, conseguiu o intento de ser hexacampeão paraibano. Nós temos várias vezes alguns clubes penta, mas jamais o próprio Campinense ficou penta. Mas a questão do Campinense, o Campinense existe um misto de amor e raiva. Mais raiva do que amor. Eu tenho dois livros, né? Um livro chamado Beijo de Pestana, que é um livro que é ambientado no Zepa e na favela da Cachoeira, em 74. Eu ia fazer um livro sobre o Campinense. É o meu livro mais campinense que eu tenho. Né? Era para ser raposeiro, mas foi o livro mais campinense que eu tenho, porque é um livro que fala sobre Campina Grande exatamente. Eu queria contar os 2 últimos jogos do Campinense lá no Plínio Lemos. Mas o Zepa engoliu o Campinense, como a Cachoeira também engoliu. Mesmo assim, em todos os meus livros, que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo que o Campinense é o meu grande amor. E é. E é uma coisa absurda. Por quê? Porque você vai para o estádio de futebol, para o campo de futebol, com o seu clube aqui, e vai olhar para 11 caboclos que nunca te viu. 11 pessoas que não sabem quem é Efigênio, que não se incomodam com o meu sofrimento, não se incomodam com o meu final de mês, com o meu gás acabando, com o meu feijão, que não está nem aí para nada. O que é que ele vai me dar? O que é que aqueles 11 danados ali vão me dar, aqueles jogadores ali, que são contratados para brincar de jogar futebol, para brincar de bola, jogar bola. O que é que eles vão me dar? O que é que eles, qual o cuidado que eles vão ter comigo? Nenhum. Porque quando eles fazem o contrato deles, nem prometer que vão ser campeões, prometem, porque não depende deles, né? É um jogo. Mas eu estou lá como torcedor, apostando minhas emoções, apostando o meu dia a dia, o meu final de semana, às vezes o dinheirinho que eu tenho para comprar o leite, eu boto ali na entrada do estádio, para 11 caboclos que nunca... E o pior é isso, né? Isso, para dirigentes que não se incomodam com a torcida. E nós temos muito disso aqui em Campina Grande. E aí não é só o Campinense e o 13. O 13 agora está numa situação mais ou menos, né? Podia estar melhor, porque tem pessoas que não dependem do 13 para ser feliz. Os dirigentes do 13 hoje em dia não dependem do 13 para fazerem a feira. No Campinense teve gente que já fez isso. Teve dirigente que entrou e disse, rapaz, será que dá para tirar 15 mil por mês? Poxa, é um clube de futebol, existe uma torcida imensa no entorno dele. É o clube que tem mais títulos em Campina Grande, é o único campeão do Nordeste da Paraíba, o único clube que esteve na Série B, entrando diretamente, saindo da Série C para a Série B, é o Campinense Clube. É o único hexa do estado, é um monte de coisa. Então, assim, essa paixão, essa raiva, ela caminha muito junto. E hoje eu tenho certeza, digo a você com toda certeza, que a raiva é maior do que a paixão. É mesmo. Faz tanto tempo que eu fui no campo de futebol que eu nem sei mais onde é. Eu moro quase vizinho, amigão. Mas abandonou para não. Abandonei, não vou mais não. Tá certo. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que o Paulo Germano ele foi presidente. Sim, Paulinho. É irmão da nossa loja e eu vou fazer uma petição para ele vir aqui. Precisa vir. Tem muitas histórias para contar. Paulinho foi um presidente muito, muito sacrificado, porque ele pegou um time complicado, né? Pegou uma situação financeira muito complicada e tudo ficou em cima dele. E aí Paulinho não tinha condições de agir como agem as pessoas que têm um orçamento para poder gerir o clube. Então,
Na minha literatura, o Campinense aparece muitas vezes por exemplo, Apurada de Contos, onde o pessoal do Zildo, o pessoal dos Presépios fez um curta fantástico que fala sobre Nildo e Cláudio, que são dois amigos, um 13 anos, um raposeiro e tal. Eu sempre tiro brincadeira com o 13 dentro dos meus livros. Então, Apurada de Contos tem muito 13 campinense. O livro que está pronto, que eu escrevi nos Estados Unidos, né, que fala quando o Campinense venceu o Los Angeles Lakers. Diga aí. Né? E aí fala sobre a situação. Então, de vez em quando tem a história do menino que vai passando e escuta a transmissão do casamento real e acha que é o Campinense que está jogando com o Real Madrid. E aí tem um mundo fantástico onde o Campinense entra nessas minhas ilusões, né? Esperando que um dia o Campinense seja... Ainda bem que existe o Campinense do Rio, é o que me acalenta, é o Campinense do Rio que joga hoje contra o Juventude lá no Maracanã. Tá, sim. Tá, vou botar a fala. Meu irmão Efigênio, para a gente estar concluindo esse bate-papo nosso, eu queria que você falasse um pouco sobre esse livro que está aqui na mesa, O Cisso de Luzia. Cisso de Luzia. Cisso de Luzia é meu segundo livro. É um livro que eu não saberia escrevê-lo hoje. É o livro que eu tive no vestibular. É o livro que tem tradução para o inglês. É um livro que teve na Universidade Pública da Argentina e do Chile. É um livro que teve uma cantiga feita para ele exclusivamente. Quem cantou essa música foi Xangai e Bia Marinho. E depois Silvério Pessoa cantou uma música de Chico Bezerra. É um livro onde foi ovacionado por cantores como Flávio José e o Mar Cavalcante. É um livro que teve essa capa feita em 15 minutos. E a pessoa que fez essa capa não se lembra de ter feito. Pois é. À época nós não tínhamos essa facilidade do telefone. Eu liguei para Chico, com S. E, meu irmão, começa essa capa aí, meu irmão. E eu saí dizendo para Chico como era. Passamos 45 minutos ao telefone e 15 minutos depois ele mandou essa capa no meu e-mail. E aí, no outro dia eu liguei para ele, Chico, velho, que capa é essa? Não, que capa? Não tô lembrado que capa é. E aí eu mostrei para ele, ele disse, poxa, e ele não tem esse livro ainda. Chico ele fez isso na aquarela chinesa, ele só trabalha à noite, que é feito no dedo. E é uma capa fantástica, né? Uma capa que representa bem o que é o sertão. O Cisso de Luzia, ele fala sobre o amor de Cisso, que é um vaqueiro, né? Que faz tudo de uma fazenda, e por Luzia, que é a filha do dono do sítio. E aí, a história de um amor possível, porque amor dramático a gente já está cansado disso, deixa aí. É um livro que tem mais amor do que Romeu e Julieta, para você ter ideia. Porque Romeu e Julieta é uma tragédia, isso aqui é um romance mesmo. É o maior romance do Cariri da Paraíba, e eu considero assim, porque ninguém nunca escreveu um livro assim como esse aí. É um livro que ainda hoje está em sala de aula, chega em qualquer sala de aula do Nordeste, ele está em sala de aula. Teve muitos jograis, teve muitas, como se fizeram peças de teatro com Cisso de Luzia, as cantigas, forróis feitos para Cisso de Luzia. Então, é como se fosse um best-seller. Que massa. Agora, por que ele atingiu isso aí? Porque ele teve no vestibular. E pelo advento de estar no vestibular, eu andei o estado quase todo defendendo o livro, né? Mostrando como o livro funciona. E tem uma situação muito interessante do livro, que me mostrou assim, uma condição muito minha, que foi em Olivedos, ali já perto de Soledade. Eu estava fazendo uma palestra sobre o livro e o menino começou a chorar. Ele disse, oxente, eu fiz mais esse rapaz. Ô, meu filho, me perdoe, mas eu disse alguma coisa que ofendesse a sua mãe? Eu disse, não, meu filho, professor, é porque eu adoro leitura. Então, eu pego os livros e leio para o pessoal lá do sítio e todo mundo fica só conversando na hora que eu estou lendo os livros. Quando eu peguei Cisso de Luzia, que comecei a ler Cisso de Luzia, aí todo mundo começou a espiar para eu. E espiando para eu, começaram a mulhar os olhos. E, de repente, o livro estava dentro da minha família, que era o que mãe e pai falavam. Era o que eles falavam. Então, todo dia de noite, eles voltavam para que eu lesse um pedaço de Cisso de Luzia. Então, isso para mim não tem, sabe, não tem Nobel que pague isso do que um reconhecimento desse, que é um livro que chega aonde o escritor quer que chegue, que é na mão do leitor. Na mão, dos olhos e no coração do leitor. E Cisso, ele alcançou isso. E ser compreendido. Exatamente, Né? ser compreendido, né? Você, quando pega um livro desse, é um livro fácil, um livro bestinha, é um romance besta, mas um romance que as professoras de hoje,
eram alunas há 12 anos. Né? Teve um vestibular de 2013, há 12 anos que esse livro está em evidência. 12 anos está em evidência, né? Aqui um trecho começa aqui. Biazinha, Luzia tá quase no Caritó, a penugem todinha completinha. Não quero minha menina sentada no espreguiçadeira fazendo crochê pro santo, não. Quer dizer, o que é Caritó? Né? Caritó é quando a moça velha passava a época dos 25, 26 anos, já se tornava moça velha e não conseguia casar. Quando não consegue casar, você vai pro Caritó, que é o lugar da moça velha. Eu só conhecia a pipoca com esse nome. Pois bem, aqui é lá em Caritó. E é um livro onde a minha literatura ela se deita, se esparrama, é no Cariri, da Paraíba, que sou natural de Monteiro. E aí eu não adotei só Monteiro, então o Cariri todo é meu. Então qualquer estado do Cariri está dentro do meu livro também. Na verdade, eu vi que você é cidadão nomeado em diversas cidades. É uma coisa de cidade, deixa eu ver aqui. Bastião do Buzeiro, Congo, Boqueirão, Campina Grande, Taperoá e agora Itabaiana. Extraordinário. Tudo isso pela inclusão. Pela inclusão. Pela inclusão, né? Exatamente. Falar de inclusão. Quando a gente consegue emitir a mensagem e o receptor entende, pô, extraordinário, que incrível. Olha só, os parentes do amigo lá não ficavam próximo quando ele lia outra coisa, ficavam, não. mas se identificaram com a sua fala. Ele disse assim, isso aqui a gente entende. Foi. Isso aqui é divertido. Isso é meu. Eram umas 4 horas da manhã quando fui chamar pai para sortar a criação. Aí eu chamei que só a gota, cutuquei ele, pai, nadinha. Bastião disse, olha, Rufino, eu vou deixar isso na casa de Tiana e tu vai com o pai lá na Pacangaia, que hoje vai tomar conta quem hoje vai tomar conta das coisas de casa é Polinário, e Betinho vai mais eu. E aí foi nessa hora que o pai também morre. Então ele perde o pai e a mãe para a seca. E eu conto essa história por quê? Porque eu trato a seca como um fato natural e não como aquela coisa espetaculosa. Olha a seca, o governo vai me dar emergência. Não, a seca é natural, né? No começo eu falei do IFOX, lembra do IFOX? Departamento, e depois virou Denox? Pois é justamente uma arenga que a gente tem. Não precisa de Denox. A gente não tem que ter um Departamento Nacional de Obras contra a seca. A gente precisa caminhar com a seca, porque toda vez que tu abre a janela, a bexiga da seca está lá. De vez em quando chove, mas a seca está lá. Então, não existe Departamento Nacional de Obras contra a neve na Suíça nem no Canadá. Nunca ouvi falar. Né? Mas aqui inventaram, para os cabos ganhar dinheiro em riba de nós, a tal do Denox. Porque não vai acabar com isso. Não vai acabar nunca. Não vai acabar. Um fator natural, climático, né? Pois bem. Mas cada um com seus arranjos faz parte demais. Né? Que não machuca os outros, mas, né? Né? Aí não vamos entrar nesse método, porque a gente não sabe aonde toca tanto. É verdade. Mas faz parte, e é isso. Meu irmão Efigênio, eu gostaria que você fizesse suas conclusões para a gente estar encerrando esse nosso bate-papo, o que você tenha falado dessa nossa conversa de hoje, qual a sua mensagem, se você tiver algo para estar passando, sinta-se à vontade, meu irmão. Primeiro, eu não queria acreditar que já estivesse terminando, né? A conversa está muito boa, está fluindo muito bacana, a gente topava engolir a noite, se fosse preciso. Mas eu quero agradecer, principalmente à Ordem, por ter pessoas como você, como o Hugo, como nosso irmão, para dizer à Ordem que cuide dos jovens, né? Que a Ordem é dos jovens, a juventude, como vocês, a juventude ela precisa ser escutada e precisa ser levada a sério, muito a sério, muito a sério. Não é à toa que estão na Ordem. Agradecer à grande loja, agradecer ao grande arquiteto do universo, pela oportunidade de estar conversando com você e pelos dias vindouros, né? E dizer que estamos felizes, quando eu digo estamos, sou eu e minha família, com aquilo que eu venho escrevendo, com aquilo que eu venho contando, com aquilo que eu venho vendo. E que me mantenha as pessoas boas aos meus lados. A saudade que eu tinha de Luiz era grande, e graças a Deus eu estou com ele hoje, vendo ele hoje aqui conosco, Luzildo, e dizer a todos que eu estou à disposição, né, agradecer pelo momento, e que o grande arquiteto do universo nos conceda luz, paz, tempo e paciência. Tá certo. Saúde também é bom. Para a gente se manter até. Até lá. Tá caminhando. Meu irmão, nós que agradecemos de ter aceitado o nosso convite
estávamos trabalhando a nossa agenda, vendo as pessoas que fazia sentido para essa abertura. E a gente ficou muito feliz de você estar aceitando. A gente ainda estava temeroso de você mudar, de não dar, mas acabou dando certinho. Deu certinho. E a gente vai se encontrar mais vezes para estar debatendo, mas é 15 livros. Hoje a gente falou de um, né? A gente mostrou um, a gente vai ter mais um bocado para falar para ir para frente. Tem uma tuia de programa, não tem? Tem uma tuia. Tem uma tuia. Esse negócio começa hoje, mas só acaba quando a gente fechar os olhos. Pois é uma iniciativa maravilhosa, né? A maçonaria num podcast. Né? Isso não mostra assim, petulância, não. Isso mostra sustância. Né? Isso mostra que nós temos tutano. E com pessoas como vocês, à frente dessa nova guinada, né? Necessária, o tutano da gente vai se engraçar cada vez mais. Vai ser que nem mocotó. A gente vai ficar com um cangote grosso. Vai aguentar a cangaia grande. Quero agradecer a todo mundo que fez parte desse projeto, que acreditou nessa iniciativa, que está junto com a gente nessa, de braço dado, o irmão, os colegas da nossa loja, todos os amigos que acreditam em estar contribuindo para dar continuidade. Como o irmão Efigênio falou, a juventude é o futuro da maçonaria. Então, meus irmãos, vamos arrochar o nó, punho firme, levanta os braços e vamos embora. Venha junto com a gente. Solta o cinto quando for necessário, mas quando tiver veloz, bota o cinto, segura o volante, que aqui está todo mundo junto, ó, de braço dado, na cadeia de união. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo está para aprender e para se lapidar todo dia. Todo santo dia. Para a gente estar para se Acordou, pega o cinzel e a cunha. Então, meus queridos e amados irmãos, esse conteúdo precisa ser disseminado, então compartilhe com os colegas. Você que está assistindo também, se esse conteúdo é interessante para você, curte, deixa um comentário, compartilha com seus colegas, vai nas nossas redes sociais, nos segue, compartilha o nosso Instagram, compartilha o nosso canal. Se você tem interesse por esse conteúdo, se ele faz alguma coisa dentro de você reverberar, é interessante, porque o intuito desse projeto é desmistificar a maçonaria, levar cultura, levar esporte, é levar a informação viva. E mostrar que na maçonaria são pessoas comuns, né? Pessoas comuns com um propósito que é justamente fazer o outro crescer. Exatamente isso. Então, no mais, eu estou muito satisfeito. Obrigado por toda a produção. Obrigado pela direção e todos os irmãos que fizeram parte e fazem parte desse projeto. O meu muito obrigado e até o próximo episódio. Forte abraço. Que assim seja.